Operação policial, morreu traficante, os caras sequestraram um monte de ônibus, tacaram fogo, tocaram o terror no Rio. Mas 35 anos não foi esse ano não, mano. Foi ano passado, não? Não. Mas tu tá ganhando notícia velha, mano, Walter. Tu tá dando mole. Mano, Walter tá dando mais de Mano Walter. É porque é o seguinte, Mano Walter. Esse evento é um evento conhecido já. Eu vou te lembrar, você vai forçar na tua memória. Em 2021, ano passado, a polícia matou um traficante chamado Faustão, que era sobrinho do Zinho, do dono da milícia. E aí os caras tacaram fogo em 35 ônibus. Agora, a cena se repete. Então nós vamos reagir e vamos mostrar para vocês os dois casos, beleza? Então vamos lá, Mano, volta. Olha como é que os traficantes, os bandidos reagiram. Tomaram de conta de alguns ônibus do transporte coletivo e, infelizmente, arrebentaram com os busões. Olha ali, ó, meteram fogo nos busões. Meteram fogo para evitar o avanço da polícia, para dificultar ainda mais o trabalho da polícia, para manter a desordem que há, infelizmente, em algumas localidades lá no Rio de Janeiro. Você vê aí os busões todos depredados em mais uma ação do crime terrível. Cadê a Clara Neri, por favor? Sei que a matéria está no ponto, mas eu gostaria, Clara, por favor, que você já antecipasse para a gente alguma atualização, algumas novidades aí envolvendo essa ação, que eu ouvi dizer de uma operação que tinha como alvo bandidos que roubam veículos. Como tem operação todo dia aí e aqui em São Paulo, é legal a gente se reposicionar às vezes. Essa operação que eu estou dizendo, para combater bandidos que roubam veículos, é a mesma que teve essa retaliação aqui, que terminou com ônibus incendiados e essas coisas todas, ou seria uma outra ação, Clara Neri? Joel, na verdade, foi uma retaliação a essa operação, porque durante essa operação, para coibir tráfico de drogas, roubadores de veículos na zona norte do Rio, durante essa operação, então, um dos criminosos, muito procurado, o criminoso que é conhecido como o chefe do tráfico do Comando Vermelho na Baixada Fluminense, foi morto. Então, por conta dessa operação, criminosos em diferentes comunidades do Rio de Janeiro resolveram fazer essa retaliação, pegaram, sequestraram vários ônibus, pelo menos 9, que a gente consegue ver também na imagem, uma verdadeira fila de ônibus sequestrados, foram usados, então, como barricadas. Em algumas partes da cidade também, na verdade, na Baixada Fluminense, esses ônibus chegaram a ser incendiados, Joel. Não, eu tô vendo aí, ó, ônibus queimados, perda total. Prejuízo para todos nós, principalmente prejuízos para vocês aí no Rio de Janeiro. É isso que bandido faz com a... Mano, volta. Um ônibus leva quantas pessoas? 100 pessoas? 9 ônibus. 80 pessoas. Como foi falado aí, são 900 pessoas. Fora isso, o engarrafamento que gera. Se você é dono da empresa de ônibus e queimam 9 ônibus, o que você faz com os outros 100 ônibus que estão na rua rodando? Você guarda. Porque você já perdeu 9, você não quer perder 100, né? Então, os caras que são protegidos por muita gente da classe política, quando eles são atacados, eles estão cagando, ele tá com o e paga a cidade. Por que eles fazem isso? Porque vai vir a força política e vai inibir a ação da polícia. Essa fórmula é uma fórmula antiga que funciona há muitos anos. O trabalhador que estava no ônibus passa um terror, um trauma que nunca vai ser recuperado. Você está dentro do ônibus, chegar uns caras armados, mandar você descer, tacar fogo no ônibus. Crianças andando nesse ônibus, idosos. Para quê? Para ganhar a guerra midiática e a pressão política contra a polícia. Agora, se o cara pega um ônibus, faz a população passar por tudo isso, e ele se lasca, e ele toma um terrorismo, ele toma uma ação pesada, amanhã, em vez de 100 policiais, tem 1000 policiais fazendo operação, a imprensa condenando, isso é um absurdo, isso é um ato terrorista, é um criminoso, a classe política, direita, esquerda, contra. Vai acontecer isso de novo? Tu acha que vão botar fogo no ônibus de novo? Agora, não. Esse sistema, essa crítica, essa guerra midiática, partido político, gente passando a mão na cabeça de um vagabundo desse, o que acontece? Eles são intocáveis. Numa ação policial, o traficante morre, faz isso. Vou continuar reagindo e vou te mostrar que isso acontece todo ano. Vamos lá. A gente, ó, deixa o preju no colo da gente. Roda a matéria aí, por favor.
Deixaram aqui a Marcos de Macedo com o ônibus, hein? Fica ligado. Aí. Esse relato da testemunha é de um dos ônibus alvo de ações criminosas. Essa fileira de coletivos foi usada pelos traficantes como barricadas em Anchieta, na zona norte do Rio. As vias foram completamente fechadas. Motoristas e moradores tiveram que voltar. Gente, ó, passa nada na Alcobaça, sem ônibus voltando de ré, ó. A ação dos criminosos foi em retaliação à morte de um dos chefes do Comando Vermelho da Baixada Fluminense. Ele estava no complexo do Chapadão, durante uma operação da Polícia Militar. Segundo a PM, para tirar o foco dos agentes da região... Ah, olha só. O cara é traficante, ele não quer morrer não, pô. Olha aqui. Olha o armamento. Olha a pistola. Aí os caras confrontam com a polícia, perde, porque o polícia aqui é bom, é profissional, é capacitado. Aí, em retaliação, ele vai lá e tá com o terror na cidade. Agora tu vê. O jogo dele, ele quer ter vida... Ele tá achando que é videogame. Não, guerreiro. Tu tá na guerra, vai morrer, pô. Morre o polícia, morre o ladrão. E quando morre o polícia, o que o Estado faz? Nada. O que a classe política faz? Nada. O que a imprensa faz? Nada. E quando morre o lado mal? É isso aí que você tá vendo. A colheita é obrigatória. É isso que estão plantando. E é isso que a gente está colhendo. Então, continuando. Chapadão, durante uma operação da Polícia Militar. Segundo a PM, para tirar o foco dos agentes da região, traficantes ordenaram que motociclistas e pessoas ligadas ao tráfico fechassem as ruas em Anchieta e Guadalupe. Na Baixada Fluminense, a situação não foi tão diferente. Em Belfor Roxo, além dos ônibus... Na Baixada Fluminense... Esses caras que estão aí, se for gente do bem, tinha que estar defendendo ou atacando. Quem tá botando fogo em ônibus? Quem botou fogo no ônibus? Ajudou ou prejudicou a população? Acalmou ou aterrorizou? Então, os caras que estão aí, faz parte. Qual punição que tem pra esses caras? Nada, nenhuma. Se você tiver num processo judicial e você for arrolado como testemunha, se você tiver medo e você mentir, tu toma uma condenação. Tu pode ser preso. Se você for entendido que de alguma forma você atrapalhou de alguma forma o trabalho da justiça, você toma uma prisão preventiva. E o cara que tá atrapalhando o trabalho da polícia fazendo essa baderna aí, acontece o que com ele? Então, cara, por aí você vai ver na formatação do caos que nós temos. Da sociedade que a gente tem é essa. Por quê? Tá formatado para ser assim. Entendeu? É isso, vamos lá. Na Baixada Fluminense, a situação não foi tão diferente. Em Belfor Roxo, além dos ônibus serem sequestrados, eles foram queimados. Segundo a Polícia Militar, a violência foi represália à ação do batalhão da PM da região. Não houve registro de feridos e o policiamento foi reforçado. Falta ação por parte das autoridades de segurança pública, que devem agir com urgência para garantir a mobilidade de nossa cidade. Os momentos de pânico não... Devem agir com urgência para... O representante do Rio Ônibus. Agora que deram prejuízo nos ônibus, né? Aí a culpa, faltação da polícia. Não, guerreiro. Você acha que a polícia é o quê? O Batman? Ataca o criminoso, pô. Fala o que tem que ser falado. Mas não. O alvo sempre é a polícia, pô. Parece que a culpa era a polícia. Que a polícia... Ué, não? Gente, aqui, olha só. Ele é Rio Ônibus. É uma empresa que tem lucro. Ganha dinheiro. Cobra a passagem minha e sua de todo mundo. Aí vem um monte de criminosos, coloca fogo no ônibus. Quem é responsável pela segurança dos ônibus? Tudo bem. Em última análise, é a polícia. Beleza? Só que quem tacou fogo são esses terroristas que não são tratados como terroristas. Aí, botar o foco que a polícia que tem que ter mais ação, mais não sei o quê, não, a polícia teve.
Só que a polícia não consegue estar em todo o tempo, ao mesmo tempo, em todos os lugares. Bota pressão na classe política. Bota pressão em quem vai mudar. Agora a polícia vai fazer o quê? A polícia fez, tenha certeza, que pararam de queimar ônibus. Só que demora. Pô, mas do jeito que fala... E eles fazem isso justamente para a polícia não chegar, né? Como foi falado ali. A usada de barricada tá pegando, congestiona tudo, o policial não consegue chegar, pô. Onde tem que chegar, né? Onde deveria chegar. É isso. Infelizmente. Vamos. Para garantir a mobilidade de nossa cidade. Os momentos de pânico não foram só nessas regiões. Na Muzema, na zona oeste do Rio, policiais militares trocaram tiros com traficantes. Segundo a corporação, os agentes foram surpreendidos por criminosos durante uma patrulha de rotina. Os bandidos fugiram após o confronto. Não houve registro de presos e feridos. A violência ainda se estendeu para outro ponto fora da cidade do Rio de Janeiro. Em São Gonçalo, na região metropolitana, mais tiros. Meu Deus, socorro! 16 escolas foram fechadas no Complexo do Salgueiro e afetou mais de 3.000 alunos. Policiais militares agiram para coibir furtos e roubos de cargas nas principais vias da região. Não houve registro de prisões e nem apreensões durante a operação. Olha só, tem muita coisa para falar ainda sobre isso. A polícia militar, graças a Deus, tá atuando, tá? O que acontece? Quando a polícia trabalha, acontece isso. Aí... isso inibe a ação da polícia, a polícia fica sem fazer a operação. Aí não tem essas críticas. Só que acontece, São Gonçalo voltou a ser um desespero ali, mano, Walter. Niterói e Manilha. Quando você que é do Rio, vai pra região dos Lagos, Cabo Frio, Arraial, Búzios, que você desce da ponte, você passa naquele lugar horrível ali, com um monte de favela de um lado, um monte de favela do outro, em São Gonçalo, aquilo ali é um desespero pra quem passa ali diariamente. Tá frouxo, os caras vão avançando. Aí a polícia faz a operação, vai ter tiroteio. Claro que vai ter, tem 200 fuzis lá dentro, tem 500 traficantes, cara. Aí acontece isso. O que vai acontecer? Vão segurar, vão frear a polícia. E ninguém resolve o problema. E do jeito que fala, parece que a polícia é a culpada, pô. Mas não, a verdade é, o Rio tá dominado e a polícia tem que trabalhar. Quando a polícia vai bem e ganha, eles tocam esse terror. Com esse terror vem toda essa pressão. Mas ó, operação na Muzema, Zona Oeste, Zona Norte e São Gonçalo. 3 pontos da cidade diferentes. Totalmente diferente. Os 3 pontos com troca de tiro. Por quê? Porque nos 3 pontos quem manda é o crime, é o tráfico. Se a polícia for, vai ter troca de tiro. E aí a mídia pressiona, o cara da Rio Ônibus pressiona, todo mundo pressiona a polícia. Olha só, operação em São Gonçalo, não sei quantas mil escolas, 16 escolas fechadas, afetando 3 mil alunos. Tadinho das crianças. A polícia, olha o que a polícia faz. Não, cara, a culpa é só dos traficantes. Cadê? Eu não vejo uma reportagem botando foco. Não podemos mais aceitar isso. São os terroristas. Tem que limpar o Rio e não sei o que. Senão não adianta. A polícia não vai fazer nada. Só vai inibir a ação da polícia. O governante frouxo vai falar assim, opa, segura aí. Segura. Bom, para você entender que isso acontece sempre, ano passado... olha o que aconteceu. É lamentável a situação do Rio de Janeiro. Ô Pedro, a coletiva acontece agora, estava por acontecer às 6h30 da tarde. Coletiva do senhor governador, secretário de segurança e tudo mais. Você está aí ainda, Pedro? Exatamente, estou aqui ainda, Datena. A coletiva foi marcada inicialmente para 6h30 da tarde, mais cedo. Toda a cúpula da segurança aqui do Rio de Janeiro, governador Cláudio Castro, estava reunido com o secretário de Polícia Militar, Luiz Henrique Pires, secretário de Polícia Civil, Marcos... Só para te contextualizar, ó, agora, 35 ônibus queimados. Eu tô te mostrando que isso é comum. Esse caso, pode deixar a tela dividida aí. Esse caso foi talvez ali setembro, sei lá, final do ano passado. Lembra que morreram, aquele mesmo período que morreram 3 médicos na Barra da Tijuca, que aí teve a morte do miliciano. Toda vez que a polícia ganha, os caras reagem dessa forma. Por quê? Porque funciona. E dessa vez... eles tocaram o terror, queimaram 35 ônibus. 2024, a mesma coisa.
Isso acontece com frequência muito maior, com muito mais frequência do que essa que eu tô te falando. De um ano para o outro acontece mais vezes. Vai. A mim, que assumiu, inclusive, na semana passada, eles estavam todos reunidos agora há pouco e marcaram uma coletiva de imprensa para 6h30 da tarde no Palácio Guanabara, que é a sede do governo do estado. Até agora não começou, a nossa reportagem também está no Palácio Guanabara acompanhando toda a situação. Mais cedo, o governador Cláudio Castro publicou uma postagem nas redes sociais parabenizando os policiais que participaram da ação que aconteceu mais cedo, a ação da Polícia Civil, que terminou com a morte do sobrinho do milicianozinho, que é apontado como atual chefe da milícia ali na região da Zona Oeste. Ele, que é também o filho do Eco, miliciano que foi morto em 2021 durante uma operação da polícia. O governador Cláudio Castro parabenizou os policiais e disse... Viu aí? Mataram o sobrinho do Zinho, um cara que é herdeiro, filho do Eco, que era o outro miliciano, né, forte lá no Rio. Aí o que os caras fizeram? Queimaram 35 ônibus, botaram terror, paralisaram a cidade. Então, essa fórmula funcionando, se tem 1000 traficantes, 1000 morros, com 1000 lideranças, toda vez que morrer a liderança, vai ter fogo, queima de fogo no Rio. Aí vamos lá. Aí a polícia vai agir na Zona Sul. Vai na favela lá em Copacabana. Vai matar o líder do tráfico. Vão tacar fogo na cidade. Se o prefeito, se o governador não quer que isso aconteça em Copacabana, qual é a forma? Qual é a forma, mano? Volta. É só não operar, pô. Não opera que não vai ter retaliação, né? Não opera em Copacabana e não mata o dono do morro de Copacabana. Isso. Vamos. Esse homem que foi morto nessa ação era apontado como um homem de guerra do grupo paramilitar, sendo o principal responsável por essas disputas de territórios que aterrorizam moradores do Rio de Janeiro. Mas Pedro, não sei, você há de concordar, sob que pretexto tenha morrido o cara, isso não justifica. Você entendeu? Se tivessem matado o Gandhi aí, tinha que chamar a polícia e dizer, olha, o Gandhi foi morto aqui, entendeu? E vocês vão atrás de quem matou, você entendeu? Agora, quando um criminoso é morto, justifica-se menos ainda, tanto quanto se fosse uma pessoa comum, tem que se chamar a polícia, a justiça tem que ser feita. Bandido fazendo justiçamento e queimando ônibus, isso é inaceitável. Esse país aqui está de ponta cabeça e o rabo está abanando o cachorro. Isso não tem cabimento, uma coisa dessa. De repente, bandidos tomarem o comando de uma cidade. Eu chego a concluir que o Flávio Dino estava certo e está precisando realmente de intervenção de forças armadas aí no Rio. Porque não pode, de repente, o Rio virar da forma que virou, é porque um bandido foi morto, ou porque uma pessoa é morta, de repente, o rito judiciário é esse. A polícia é chamada, investiga e vai lá e prende quem matou, A ou B, de uma forma ou de outra. Agora, você queimar ônibus, atirar em pessoas, arriscar matar civis pra caramba, isso aí tá pior que a faixa de Gaza, cara. Deixa as imagens aí, ô Claudinho, me põe menor aqui. Pedro, você tem notícia de conflitos e gente ferida aí no Rio de Janeiro? Porque tem uma criança que levou um tiro de raspão na cabeça, segundo a Clara Deri, mas já foi liberado. Agora, eu não acredito que, do jeito que as imagens estão se apresentando aqui, que não tenha conflitos e que não tenha gente pelo menos ferida aí. Deve ter gente morta, mas que não tenha pelo menos gente ferida aí no Rio, Pedro. Tá tendo, por enquanto, a informação... Imagina, cara, você morar num lugar desse. Imagina tu criar teus filhos num lugar desse, cara. Imagina a memória dessas crianças. Entendeu? Olha isso. E isso, sabe o que acontece depois disso? Nada. Nada. Vida que segue. Aí tu vota num cara, tu vota no Estado, tu paga imposto e o cara te entrega isso, pô. E qual é o meio que você tem pra reclamar? Nenhuma, senta. Vai lá falar com o governador, ver se ele te atende. Entendeu? Vai. O que a gente tem é de que um menino de 10 anos, ele foi baleado durante essa ação da Polícia Civil que aconteceu mais cedo, que terminou com a morte desse integrante aí do grupo paramilitar do Zinho, do miliciano Zinho. Esse menino de 10 anos, ele foi levado para a unidade de pronto atendimento de paciência também ali na mesma região, mas já recebeu alta, não teve nenhum tipo de ferimento grave. Até agora não houve relato de nenhum outro ferido nessa ação, mas pelo menos 12 pessoas já foram presas pelos policiais depois de atearem fogo nesses ônibus. Olha, é uma situação terrível, é uma situação lamentável. É o que eu digo, né? A nossa faixa de Gaza é aqui, no Brasil mesmo. Centro de São Paulo, o cara atropelou 16 pessoas, um policial foi morto com uma facada no peito, Rio de Janeiro de ponta cabeça. Se diz 35 ônibus, mas esse número só tende a crescer, né, Pedro? Porque não deve ter informação total, e eu tenho medo. Eu sei que não tem confirmação oficial nem de gente morta e nem de gente ferida, a não ser essa criança.
Mas no trabalho de rescaldo eu não sei o que vai aparecer. Se tem mais ônibus queimados, começamos com 10, 12 ônibus. Olha a situação das pessoas no ônibus. Olha isso. Em 2023, esse vídeo aí, ó. Olha isso aqui, cara. Quer mais humilhação do que isso? Eu lembro da minha infância, ônibus era tudo assim lá em São Gonçalo. Meu pai ia trabalhar no Rio, pegava ônibus assim, pô. Melhorou, hoje não tem muito assim, né? Não é a realidade. Mas, voltando aqui ao tema, para fechar, o resto aqui é só a repercussão do que a gente já tinha falado. Os caras fazem isso, inibe a operação, cria um caos total. A empresa de ônibus recolhe os ônibus, a população paga o preço, se sente humilhada, assiste o jornal, vê o jornal falando da ação policial e tal, e eles saem com a sensação que ele passou por tudo aquilo por culpa da polícia. As pessoas acabam, pela forma como é comunicado, acabam achando que a culpa é da polícia. O Datena aqui, que ele toca um programa policial, e aí ele já tem uma noção maior e faz parte do show dele também comunicar dessa forma, né? Que bom. E ele mostra o absurdo que é e tal, não sei o quê. Mas tem que chegar e tem que deixar claro o que acontece, pô. Pra população ficar com raiva do ladrão, porra. Ficar com raiva do governador que é frouxo e não consegue tocar a cidade. E não com raiva da polícia. Porque a polícia é vítima disso aí tudo, igual. Entendeu? No final das contas, é como se o errado fosse o polícia que foi lá, combateu o traficante ou combateu o assaltante de carro, o cara reagiu, morreu, é culpado. É a mesma coisa, você ser culpado por fazer seu trabalho. Ah, mas o polícia abusa. Tá bom, no caso do polícia que abusa, ele vai responder e acabou. E ataque ele, mas não é o caso, tá? Aqui não é o caso, não misture uma coisa com a outra. Aqui os traficantes dominam o Rio de Janeiro. E o ideal é que não tenha operação. E quando tem operação e a polícia ganha, eles tocam fogo no Rio. É isso. Ó, aqui, vou adiantar aqui o vídeo. Olha isso. Ou seja, o morador que precisa se deslocar nesse momento não tem aí muita alternativa. Então, muitos acabam recorrendo a carros para... Vocês estão vendo a quantidade de gente que sai de um ônibus? Ó. É um BRT, né? O ônibus municipal. Olha temos isso. Aí esses 35 olha o ônibus desespero das pessoas. O trem de oeste do BRT também teve a operação suspensa. Ou seja, o morador que precisa se deslocar nesse momento não tem aí muita alternativa. Olha isso. Então, muitos acabam recorrendo a carros para... Foi o que eu falei mais cedo. Mulheres, crianças, idosos. Qualquer pessoa. Mas em especial esses. Essas pessoas, olha a quantidade de gente que saiu de um ônibus. A humilhação já começa aí. A humilhação do Estado já começa aí. E essas pessoas estão desesperadas porque traficantes estão chegando para botar fogo no ônibus. Vai lá. Aplicativo, outras alternativas. Não vai mostrar mais. Tá repetindo a imagem. Do que em outras segundas-feiras. Olha, pode subir para nível 4 esse alerta aí, porque tá pouco, pelo que a gente tá vendo. Ah, mas Bom, a Zona Oeste... É isso, gente. É triste, cruel.